Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por publicanos e pecadores que se reuniram para ouvi-lo. Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Já os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época, e por isso elas eram excluídas por eles. Aos judeus era recomendado que evitassem ao máximo ter contato com essas duas classes de pessoas. Na verdade, os rabinos nem mesmo ensinavam tais pessoas. No entanto, Jesus fazia diferente. Jesus contrariava aquela religiosidade hipócrita. Jesus não apenas tinha contato com aquelas pessoas, mas também comia com elas. E mais além, ele as buscava. Foi assim com Mateus, um publicano escolhido para compor o grupo dos 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus e os doutores da lei. Eles ficavam indignados e frequentemente questionavam Jesus acerca disto. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas foi uma dessas ocasiões. Os rabinos da época concordavam que Deus recebia o pecador arrependido, mas eles não compreendiam que é o próprio Deus quem busca tais pecadores. Jesus respondeu àqueles religiosos contando 3 parábolas, entre elas a parábola do filho pródigo. As 3 parábolas inegavelmente transmitem uma mensagem central: o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Esse certamente é o ensinamento principal da parábola do filho pródigo. O versículo 12 nos mostra que o filho mais novo tinha um plano. Ele queria sair de casa, pois estava cansado da vida no lar do pai. O filho mais novo se sentia preso e queria ser livre. Então ele pediu a herança ao pai. Ele tinha direito a 1/3 da herança quando seu pai morresse. Porém, ele não podia esperar. Essa atitude foi um completo desrespeito. Ele não se importou com a vida do pai. Ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo na velhice. Seus planos eram mais importantes. Ele amava mais a si mesmo do que ao pai. Ele quebrou os mandamentos de Deus. A divisão proposta pelo filho era muito complicada. Alguns estudiosos entendem que, pela antecipação, ele recebeu a 9ª parte ao invés de 1/3, a qual tinha direito. Bem, sobre isso nada sabemos, mas seja como for, o fato é que tal pedido gerou problemas. Toda a propriedade precisava ser dividida. Uma parte considerável deveria ser vendida e liquidada. Essa era uma situação que afetava todo o lar, além de ser um insulto ao pai que nunca lhe deixou faltar nada. No versículo 13 encontramos o filho mais novo saindo de casa, saindo de sua terra, com liberdade e recurso para viajar o mundo. Ele poderia ir para a Ásia Menor ao norte, ao Egito e a África ao sul, ou Babilônia a leste, e Grécia e Itália a oeste. Não sabemos para onde ele foi. Só sabemos que ele foi para um lugar distante. Ele se afastou o máximo que pôde da casa do pai. Sua atitude foi completamente inconsequente. No versículo 14 temos notícias do início de sua ruína. Seus recursos acabaram. Ele havia gastado tudo e começou a passar necessidades. O dinheiro acabou e a fome chegou. Para piorar, ele estava em terra estrangeira e ninguém podia socorrê-lo. Não tinha mais amigo, não tinha mais status, não tinha mais herança. O desejo mundano é passageiro, é ilusão. Ele leva embora a alegria, ele arruína a vida, ele traz solidão. O versículo 15 nos mostra a humilhação a qual o filho mais novo foi submetido. Para sobreviver, ele foi cuidar de porcos. Devemos nos lembrar de que ele era um judeu, e como tal não podia ter contato com porcos. Estes animais eram considerados imundos pela lei. Levítico 11:7.
Os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas. Com isso percebemos que ele perdeu seus recursos, sua religião e, consequentemente, sua identidade. No versículo 16, somos informados que ele sentiu tanta fome que desejou comer as lavagens que eram dadas aos porcos. Porém, o texto parece indicar que ele não chegou a comê-las. Entretanto, o não comer não representava alguma dignidade para ele. Ao contrário, representava o castigo da fome. Já o versículo 17 nos mostra o momento de seu arrependimento. Lemos que ele caiu em si. No original seria algo como recobrou seu senso ou quando voltou a si mesmo. Nesse momento vemos que ele sentiu saudade de casa. Perceba que nos versículos 18 e 19, ele reconheceu o seu erro. Naquele momento ele soube que seu abandono foi precipitado, que sua decisão foi insensata. Também entendeu que o que fez não foi apenas um erro, foi um pecado. Ele havia pecado contra Deus e contra o Pai. Ele compreendeu quão ingrato ele havia sido e sabia que não poderia mais ser chamado de filho, então queria ser um empregado temporário. Nesse exato momento, aquele filho mais novo já não era mais o mesmo rapaz inconsequente que saiu da casa do pai. Ele havia sido transformado. No versículo 20, lemos que o pai avistou o filho que estava retornando. O pai nunca havia perdido o interesse no filho, e uma vez e outra, sempre estava olhando o caminho à espera do dia que o filho voltaria. O filho, quando partiu, achava que nunca mais voltaria ali. Mas o pai tinha certeza de que um dia ele estaria de volta. Isso fica muito claro na reação do pai. O texto bíblico diz que o pai se compadeceu profundamente. Ele correu para o filho. Naquela época, um ancião não podia correr. Isso era indigno. Mas o pai não se importou com a humilhação. O que importava era o filho a quem ele estava buscando no caminho. O pai o abraçou, não olhando para as condições em que seu filho estava se aproximando. O filho estava rasgado, descalço, era a personificação da miséria, mas o pai só olhou o arrependimento e o acolheu em seus braços. O pai também o beijou repetidas vezes. Perceba que ele se compadeceu, correu, abraçou e beijou, antes de dizer uma única palavra. Que amor maravilhoso, que graça incompreensível. No versículo 21, vemos que o filho começa a fazer o discurso que havia ensaiado. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua miséria, reconheceu que não tinha mérito algum e reconheceu que não era digno de ser chamado de filho. Porém, algo que realmente merece nossa atenção é o fato de que ele não conseguiu dizer: "Faz de mim um de seus empregados." O pai nunca deixou que ele dissesse essas palavras. Nos versículos 22 e 23, temos o relato de como o pai o recebe de volta ao lar. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia, mas seu amor de pai era imenso e inexplicável. O pai lhe providencia roupa, símbolo de honra, anel, um símbolo de autoridade, sandália, um símbolo de que ele não era um escravo. Aquele filho era um homem livre, pois o amor de seu pai o libertou. O pai também manda preparar o bezerro cevado. Esse animal era um novilho guardado para ser usado somente na ocasião mais especial. Para o pai, haveria alguma ocasião mais especial do que essa? Esses versículos nos revelam algo muito profundo. Aqui entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do pai. Perceba que enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo provisão para o filho que retornaria. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava cevando o novilho, deixando a roupa, o anel e a sandália preparados para o momento do retorno. Com isto,
entendemos que a parábola, como um todo, aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente pecadores desprezíveis que não estavam procurando por Ele. O versículo 24 possui um significado muito importante que, infelizmente, muitas pessoas não percebem. Note os contrastes: morto, vivo, perdido, achado. A explicação dessas palavras é a seguinte: no sentido prático, o filho estava morto, pois havia recebido toda a sua parte da herança. Ele não fazia mais parte da família. Ele também estava perdido, pois havia sido destruído em suas loucuras e desperdiçado tudo o que lhe poderia sustentar durante a vida. Porém, há algo mais profundo. A palavra morto reflete o grau mais avançado de miséria e de decomposição. Morto não toma ação, não decide, não tem razão sobre si. Aquele filho estava morto e perdido, ou seja, ele estava no mais profundo estado de desgraça. Porém, há uma boa notícia, uma notícia que explica a reação do pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ensina que ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. No mesmo Evangelho de Lucas, o próprio Jesus declara: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Entre os versículos 25 e 28, somos apresentados ao outro filho, o filho mais velho. Esse era o filho pródigo primogênito. Ele nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo. Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do pai. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro de casa. Que coisa terrível! Perdido dentro de casa. Então, mais uma vez, o pai é quem saiu de casa para ir de encontro a um filho. Dessa vez, ele foi encontrar o filho mais velho. Nas palavras do filho mais velho, vemos que ele encarava o relacionamento com o pai na base da recompensa. Ele tinha direito a 2/3 de toda a herança, mas estava preocupado com um simples novilho. Ele era filho, mas se enxergava como um empregado. No original, ele diz algo como: estive trabalhando como escravo para ti. Ele também tentava se auto-justificar dizendo: nunca desobedeci tuas ordens. Ele não entendia que de um filho se espera mais do que simples obediência. Ele não havia entendido que diante de um pai tão bondoso, nada do que tinha feito poderia impressionar. Ele só estava preocupado com as posses do pai, que, consequentemente, eram suas. Ele não amava o pai, apenas queria sua fortuna. Ele não se preocupou com a dor do pai quando ficou sem seu caçula, nem mesmo com o irmão que se foi, pois como mais velho, ele poderia ter ido buscá-lo. Esse filho estava mesmo preocupado, era com a herança. Perceba que ele diz, esse teu filho, ao invés de dizer, esse meu irmão. Ele era um estranho dentro de casa. A resposta do pai nos versículos 31 e 32 estabelece um tremendo contraste. O pai se dirige a ele dizendo, meu filho. No original grego, a expressão utilizada aqui significa algo como meu menino, transmitindo um sentido mais afetuoso. O pai também usa a expressão esse seu irmão, ou seja, o pai o coloca como membro da família, além de demonstrar que havia considerado como justo o filho mais novo. Não apenas a parábola do filho pródigo, mas todo o capítulo 15 de Lucas, certamente aponta para o extraordinário amor de Deus. Podemos aprender muitas coisas com esse ensino do Senhor. A parábola do filho pródigo nos ensina que o pai busca,
traz de volta e se alegra na conversão do pecador operada pelo Espírito. Diante disto, é impossível não perguntarmos: quem somos nós? Quão perdidos estávamos? Será que merecíamos esse cuidado tão pessoal do próprio Deus? Tudo o que podemos dizer é que Ele nos ama. Ele faz uma festa por nossa causa, mas entenda que isso não é sobre nós. É inteiramente sobre Ele. Nunca poderíamos ir para a casa do Pai sem um caminho que nos levasse até lá. Jesus é esse caminho. João 14:6. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Peço para que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e clique no botão de curtir. Também peçamos para que compartilhe para os seus amigos. Estamos apenas no início de nossa jornada, então isso ajudaria e muito para o máximo de pessoas que possam se interessar ao estudo da Bíblia. Muito obrigado por ficar até aqui. Deus o abençoe.